Bom, sem dúvida você conhece também a famosa história a respeito do dilúvio bíblico e também a respeito da Arca de Noé. Afinal, essa história também já gerou muitos filmes, documentários, inclusive algumas polêmicas. Bom, e no Cristologia de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de algumas curiosidades a respeito da Arca de Noé. E a gente já começa esse tema fazendo uma perguntinha bem básica: quantos animais Noé colocou na arca? Bom, muito provavelmente você respondeu que foi de 2 em 2 que Moisés colocou na arca. Moisés? Não! Bom, muito provavelmente você respondeu que foi de 2 em 2 que Noé colocou na arca os animais. Mas essa resposta não está totalmente correta. Se você der uma rápida leitura lá no capítulo 6 de Gênesis, você vai perceber que na realidade seria 2 animais dos impuros ou dos sujos e 7 animais de cada espécie, dos puros ou mesmo dos limpos. E sabendo disso já vem uma outra pergunta na nossa cabeça: o que seriam os animais limpos e o que seriam os animais impuros ou sujos? Bom, os animais limpos seriam todos aqueles animais que poderiam servir de alimento para a família, como por exemplo a ovelha, o boi, a corça, a gazela, entre outros. E que também poderiam servir até mesmo como oferta ou como holocausto ao Senhor. Então esses seriam os animais limpos. Já os animais impuros seriam todos aqueles animais que a família não poderia se alimentar deles ou não era para ser comido, como por exemplo o porco, o camelo, o cavalo ou até mesmo aqueles répteis. Então essa seria a separação entre os animais limpos e os animais puros ou mesmo sujos. Segundo o relato de Gênesis, o tamanho da Arca de Noé era de 300 côvados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura. Essa era uma forma de medir que era bastante usada pelos povos antigos, inclusive entre os egípcios ou mesmo os babilônicos, inclusive entre os hebreus, que era a medição entre o cotovelo e a ponta do seu dedo. E aí podendo variar conforme cada povo, ou até mesmo cada membro, ou mesmo cada pessoa que fosse medir. Bom, mas se tratando da medida entre os hebreus, o maior côvado seria de 53 centímetros, e já o menor sendo de 43, mas tendo como base o que é mais aceito, é que seria de 45 centímetros, ponto 7, da medida do cotovelo até a ponta do dedo. Bom, e conhecendo então essas medidas, fica mais fácil a gente entender o tamanho real que era a Arca de Noé, sendo 137 metros de comprimento, sendo 23 de largura e de altura 13,7, algo semelhante. E essa é uma medida muito semelhante a 2 navios que foram usados na Segunda Guerra Mundial pela Marinha Americana, que é o SS Oregon e o SS Novo México. E o mais interessante de tudo isso é que toda essa construção, mesmo essa proporção de navio gigantesco para a época inclusive, foi construído por apenas Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E segundo ainda o relato de Gênesis, a arca era composta por 3 compartimentos, sendo o primeiro, o segundo e terceiro, literalmente 3 andares. E os materiais utilizados para essa mega construção teriam sido a madeira de gopher e também o betume. Bom, embora ainda não se saiba exatamente qual seja essa descrição da madeira de gopher, a mais provável que tenha sido é que seja a madeira de cipestre. E essa madeira de cipestre foi utilizada há muito tempo em algumas regiões da Europa para ser construída aquelas caixas d'água, porque essa madeira de fato é muito resistente à água. Bom, e agora já na questão do betume, o betume na realidade é um hidrocarboneto preto e viscoso e muito comum em algumas regiões do Mar Morto. E o betume, além de ser utilizado como impermeabilizante, foi utilizado por diversos povos para diferentes tipos de coisas, como por exemplo entre os egípcios foi utilizado naqueles sistemas de mumificação e também nas pirâmides do Egito. Já Nabucodonosor usava o betume para pavimentar as ruas a seu império lá da Babilônia. Bom, e sem contar também que os romanos tiveram uma ideia meio piramidal, que utilizavam o betume para poder aumentar o poderio bélico, pois eles colocavam o betume na ponta da flecha e lançavam com fogo. Afinal, o betume, mesmo sendo utilizado muitas vezes como impermeabilizante para outras coisas, ele também é altamente inflamável. Sabendo então as medidas aproximadas da arca e também da sua proporção, qual seria de fato a capacidade da arca em receber os animais, ou quantos animais Noé teria introduzido dentro da arca? Bom, estudiosos chegam a dizer que a arca possuía uma capacidade de 1.400.000 pés cúbicos, sendo aproximadamente comportado 75.000 animais lá dentro. Era animal por demais. E uma curiosidade que vale a pena destacar, pessoal, é que se você acredita que o relato de uma inundação global e de um barco, ou mesmo de uma embarcação que salvou alguns habitantes de uma inundação a nível mundial, está presente apenas
no relato judaico-cristão, você está muito enganado. Bom, e essa é uma narrativa que está presente em mais de 270 povos diferentes, como por exemplo, entre os gregos. Diziam que Deucalião foi avisado de que os deuses iam trazer uma grande inundação sobre a terra, por causa da maldade dos seus habitantes, e por isso Deucalião construiu uma arca para sobreviver a essa catástrofe toda. E no final do dilúvio, essa arca ainda teria pousado sobre o monte Parnaso. Bom, já na Índia nós temos outro relato, e a tradição hindu vai dizer que Manu foi avisado de uma grande inundação, tendo construído um navio no qual só ele escapou. E já na China nós temos outra tradição, que vai dizer que Fa He, fundador da civilização, escapou com sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas, de uma grande inundação, resultado da rebelião dos homens contra o céu. E um dos relatos mais famosos seria também do dilúvio dos Suméricos, que seria na realidade um mito de Gilgamesh, que conta que um rei da cidade de Uruk, por nome Gilgamesh, que partia em uma grande jornada de aventura em busca da imortalidade. E nessa busca, ele encontra 2 únicas pessoas imortais, e estes contam a Gilgamesh como conseguiram tal sorte. O casal recebeu o dom da imortalidade ao sobreviver ao grande dilúvio que consumiu toda a raça humana. E nessa tradição sumérica vai dizer que os homens foram dizimados porque incomodaram os deuses. E é isso aí, pessoal, que hoje vai ficando por aí. Hoje a gente falou a respeito de algumas curiosidades a respeito da Arca de Noé. Se você é novo aqui no canal Cristologia e ainda não é inscrito, corre aqui embaixo, se inscreve e participa com a gente de todas essas novidades que vão surgindo. No mais é isso aí, pessoal. Valeu e paz!